Preciso começar explicando algumas coisas. Primeiramente, Thaís Araújo, aqui, interpretou a primeira protagonista negra de uma novela da Globo. Existe um peso e uma questão histórica importantíssima nessa escalação e nesse papel de visibilidade e representatividade. A personagem Bárbara constantemente usa de termos racistas para humilhar e depreciar Preta, incluindo com o filho dela, que vem a nascer no meio da história, fruto de sua relação com Paco. O herdeiro legítimo da família Lambertini é Raí, papel desenvolvido por Sérgio Malheiros. É uma criança negra que, Bárbara insiste em humilhar e impedir que seu filho conviva ou sequer brinque junto. Existe também uma desconfiança por alguns personagens de que, esse menino, não seja filho de Paco e sim um golpe. Raí, aos poucos conquista a todos, principalmente ao avô Ranzinza, Afonso Lima Duarte, que não o aceitava bem. Bárbara é uma vilã manipuladora e racista, não deixa nem mesmo que seu filho mantenha contato com o filho de Preta. Foi a primeira, vilã loira, das novelas de João Emanuel. Agora vamos para o segundo ponto, a problemática desse título. Da cor do pecado, é um termo racista. A expressão, da cor do pecado, é associada tanto à sexualização de mulheres negras, vistas antigamente, e até hoje, por preconceituosos, como objetos sexuais, quanto à relação feita na época da escravidão entre negros e o pecado. Os homens influentes do Brasil colonial justificavam o fato de negros serem feitos de escravos como uma espécie de castigo divino, ligado a supostos pecados. Automaticamente, é óbvio fazer associação de pecado a algo ruim. Além do racismo, a novela tem outros núcleos problemáticos, como o caso de Abelardo, Caio Blatt, um dos filhos da família Sardinha que se identifica com a arte de ser maquiador, indo contra todos os preceitos másculos e cultuados pela família de lutadores. Era um personagem homossexual e que vivia sofrendo represálias da família e alvo de piadinhas homofóbicas. Mas como é comum nas novelas de João Emanuel, ele sofre uma bizarra cura gay na reta final. A família Sardinha exalta a masculinidade e zombam da feminidade do irmão Abelardo. Outro personagem questionável é o pai Elinho, vivido por Matheus Nachtergaele. É basicamente um falso pai de santo que usa seus trambiques para fazer dinheiro e trazer uma legião de fãs até seu consultório, onde faz contatos, de mentira, com espíritos, para atender aos clientes. Na sinopse, diz que as coisas complicam quando ele começa a receber os espíritos de verdade. É um dos núcleos cômicos da novela e que pregam uma intolerância religiosa. É curioso que uma emissora que tem abordado brilhantemente o espiritismo em produções como A Viagem, 1994, tenha se prestado a aceitar essa zombaria. Eu considero a atitude do Vivo em alertar sobre o conteúdo apresentado louvável, e acredito que isso deveria ter ocorrido até mesmo com outras novelas que trazem um debate sobre situações e atitudes equivocadas e não mais aceitáveis para a nossa sociedade atual, esta, que busca cada vez mais igualdade e erradicar o preconceito. Talvez censurar de vez o título seja muito radical, concordam ou não? Com o anúncio da exibição da novela no canal Viva, em 2021, o assunto voltou à tona. Apesar da divulgação prévia mencionar da cor do pecado, o canal passou a omitir o título da trama no dia de sua estreia em todas as suas plataformas, incluindo a hashtag oficial da cor do pecado no Viva, em 19 de abril de 2021, ao final da exibição do primeiro capítulo. A emissora inseriu uma cartela com a frase: "Esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizada", sem uma explicação prévia quanto a este aviso. O mesmo alerta passou a ser veiculado ao final de todas as telenovelas em exibição, em ordem de exibição posterior: A Viagem, O Salvador da Pátria e Era uma Vez o Ponto. Em comunicado para a imprensa, o Viva confirmou o lançamento da iniciativa após da estreia de Da Cor do Pecado e que iria estender a toda a programação. Como relembramos ao final da novela, nossas obras reprisadas reproduzem costumes e comportamentos da época em que foram realizadas, um retrato da sociedade que evolui e de uma Globo que evolui. 44 A partir da reapresentação do primeiro capítulo no dia seguinte, o título da novela passou a ser mencionado em suas plataformas e na TV, em chamadas e com uso da hashtag no canto superior. Para o site Telepadi, o autor João Emanuel Carneiro associa a ideia do aviso criado pelo Viva com as falas racistas da vilã interpretada por Giovanna Antonelli, dizendo que são justificadas, porque saem da boca da vilã. Quanto ao título, o autor cita que era uma homenagem à música, o tema de abertura,
pode ser que nos dias de hoje soe um pouco anacrônico, de época mesmo. A ação do canal Viva foi criticada pelo jornalista Maurício Sticer, em texto para a Folha de São Paulo, onde afirma que não está claro o motivo da empresa ter tomado essa ação agora, após quase 11 anos no ar exibindo conteúdos antigos da Globo. Ele concorda com a iniciativa chamada de cartela de contexto da época, mas ressalta que não quer que a ideia sirva apenas para a Globo lavar as mãos e dizer que as coisas eram assim no passado. É importante olhar para trás com disposição de encarar os erros e falar deles no presente, e sugere que a empresa trate do assunto, que iniciou por causa da cor do pecado, abertamente com os espectadores, explicar por que está fazendo essa advertência, quais são os problemas de cada novela e por que não aceitamos eles hoje. Isso sim seria o retrato de uma sociedade que evolui,